Sabe, quando a gente pensa em energia verde, o que vem à cabeça? Provavelmente países da Europa, né? Cheios de turbinas de vento. Mas e se um dos maiores gigantes da energia limpa do mundo estivesse bem aqui, na América do Sul? Pois é, vamos mergulhar na história do Brasil para entender como uma mistura de crise, oportunidade e muita engenhosidade criou uma das matrizes energéticas mais renováveis do planeta. Para começar, vamos direto para um número que, olha, impressiona bastante. Mais de 45% de toda a energia que o Brasil consome vem de fontes renováveis. E atenção, a gente não está falando só da eletricidade, da luz de casa. É a matriz energética completa. Isso inclui o combustível do carro, o gás da indústria, tudo. É um número que coloca o Brasil, assim, numa outra prateleira no cenário mundial. E o Brasil tá, de verdade, muito fora da curva. É só botar lado a lado para ver. Pega os países mais ricos da OCDE. Eles ainda são super dependentes de petróleo, carvão. A fatia renovável do Brasil é tipo 3 vezes maior que a média deles. Aí fica a pergunta, né? Como que o Brasil chegou nesse ponto? Foi tudo por amor ao planeta? Bom, a história é um pouquinho mais complicada do que parece. Então, para entender hoje, a gente precisa dar um pulinho lá no passado. Porque essa pegada verde do Brasil, ela não nasceu, assim, de uma consciência ecológica. Ela nasceu no susto. Foi uma crise mundial que obrigou o país a correr atrás da sua própria sobrevivência energética. Lá nos anos 70, o mundo levou 2 chacoalhões gigantes com as crises do petróleo. E para o Brasil? Bom, para o Brasil, que comprava quase todo o petróleo de fora, foi um nocaute. A resposta do governo teve que ser rápida e, olha, bem radical. Foram lançados planos super ambiciosos para tentar ser autossuficiente. E a aposta foi em 2 coisas principais. De um lado, investir uma grana preta para construir hidrelétricas enormes, aproveitando a força dos rios. E do outro, criar o Proálcool, um programa super inovador na época para trocar a gasolina pelo etanol da cana. No fundo, era uma questão de segurança nacional, sabe? Que quase sem querer acabou abrindo a porta para um futuro bem mais limpo. Então, essa história toda, com esse foco em projetos gigantes e centralizados, acabou criando uma situação bem curiosa. Hoje, o Brasil não tem um sistema elétrico, mas 2. E eles são completamente diferentes um do outro, convivendo lado a lado. De um lado tem o SIM, o famoso Sistema Interligado Nacional. Imagina ele como uma teia de aranha elétrica gigante que cobre quase o país inteiro. A base dele são as grandes hidrelétricas. E a grande sacada é que, se está chovendo muito no sul, a energia de lá pode ser mandada para o Nordeste, que talvez esteja na seca. É um sistema super inteligente, limpo na maior parte e eficiente. Agora, do outro lado da moeda, existem os sistemas isolados. Pensa neles como pequenas ilhas de energia, principalmente lá na Amazônia, que não estão conectadas nessa grande rede. E como eles geram energia? Basicamente com geradores a diesel. O resultado, claro, é uma energia bem mais cara, mais poluente e que falha com mais frequência. Ok, mas quem é que comanda esse tabuleiro todo? Quem são os jogadores que organizam essa partida complexa? Vamos dar uma olhada nas principais instituições por trás da energia do Brasil. Lá no topo, quem dita as regras do jogo é o Ministério de Minas e Energia, o MM. Ele que pensa a estratégia geral. Logo abaixo, a gente tem os juízes. De um lado, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que apita tudo do setor elétrico, desde a tarifa na conta de luz até os grandes contratos. Do outro, a ANP, que fiscaliza o mercado de combustíveis, olhando tanto o petróleo quanto o etanol. E quem joga em campo, quem bota a mão na massa, são os gigantes. A gente tem a Eletrobras, que é a grande força na geração e na transmissão de energia, operando boa parte das hidrelétricas, e tem a Petrobras, a gigante do petróleo e gás. Essas 2 empresas, por muito tempo, foram o coração daquele modelo de energia centralizado do Brasil. Só que esse modelo tradicional, centralizado, que levou décadas para ser construído, está começando a balançar. E a mudança, a grande revolução, não está vindo de outra barragem gigante não. Está vindo de cima, dos telhados de milhões de casas e comércios pelo Brasil. A palavra mágica aqui é geração distribuída. O conceito é super simples. Em vez de uma usina gigante gerar energia lá longe e mandar por linhas de transmissão enormes, a ideia é gerar energia pertinho, ou até no mesmo lugar onde ela vai ser consumida. O exemplo mais claro, painel solar no telhado de uma casa, de um mercado, de uma indústria. Isso vira o jogo de cabeça para baixo. Olha, até 2012, falar de geração distribuída no Brasil era quase ficção científica. Era algo minúsculo, coisa de entusiasta, sabe? Um hobby, não tinha regra, não tinha incentivo. O sistema simplesmente não estava pronto para isso. Era uma sementinha com um potencial enorme, mas que estava ali, guardada na gaveta.
E aí, em 2012, veio o estalo. A ANEEL soltou uma resolução, a famosa 482, que mudou tudo. Ela criou o que a gente chama de Sistema de Compensação de Energia. A lógica é a seguinte: se o seu painel solar produz mais energia do que a sua casa gasta durante o dia, o que sobra não é perdido. Essa energia vai para a rede da rua e vira um crédito para usar depois, de noite, por exemplo. Na prática, era como se o relógio de luz pudesse girar ao contrário. E o resultado disso foi uma explosão. Aquilo que era um mercadinho de nada, de repente, bum, decolou. O crescimento foi uma curva absurda, para cima. É impressionante ver como uma única regra, uma canetada, conseguiu destravar um mercado gigantesco e mudar o cenário completamente. E essa revolução toda deu origem a um personagem novo no setor de energia, o prosumidor. É uma palavra que mistura produtor com consumidor. E a ideia é exatamente essa. Pela primeira vez, a pessoa deixou de ser só aquele agente passivo que só recebe a conta de luz no fim do mês e paga. Agora ela pode ser um participante ativo, que produz, consome e gerencia a própria energia. Tudo isso junto nos joga no meio da grande discussão do setor elétrico brasileiro hoje. O que a gente está vendo é basicamente um choque de mundos. De um lado, o modelo antigo, centralizado, do outro, esse futuro novo, distribuído. E a diferença entre os dois modelos é gritante. O modelo tradicional funciona como uma avenida de mão única. A energia sai da usina gigante, viaja pelos fios e chega na tomada. Ponto. Já nesse modelo novo, é mais parecido com uma rede de ruas e ruelas, com mão dupla. A energia vai e vem. Vai da rede para casa e vai da casa para a rede. O consumidor deixa de estar no fim da linha e passa para o centro do mapa, tomando decisões. É uma mudança de poder no fim das contas. E isso tudo deixa no ar a grande pergunta. Um sistema que foi pensado, projetado e construído para funcionar com base em barragens gigantescas, com controle todo centralizado, ele consegue se adaptar a essa nova realidade? Uma realidade com milhões de pequenas usinas espalhadas nos telhados, todas conectadas digitalmente? A resposta para essa pergunta não vai dizer só qual vai ser o futuro da energia no Brasil. Ela vai servir de lição para o mundo inteiro, que também está passando por essa mesma transformação.